Querida irmã, querido irmão, nesses minutos da nossa conversa, para mastigarmos esse alimento que a palavra de Deus nos oferece, antes de nós recebermos o corpo e o sangue de Cristo. Vamos aproveitar uma frase desse grande santo de hoje. Nós recebemos certamente muitas mensagens pelo próprio celular e repassamos para os outros, de tantas imagens bonitas e pensamentos extraordinários, maravilhosos, que combinam perfeitamente com a vida de São Francisco de Assis. E talvez conheçamos bem aquela frase que ele dizia, talvez até se expressando em voz alta, gritando, querendo chamar a atenção das pessoas para uma situação muito séria, muito grave. Uma frase curtinha, mas que diz tudo, como nós costumamos assim expressar, né? O amor não é amado. O amor não é amado. Esse amor, evidentemente, com letra maiúscula, né? Referindo-se à pessoa de Jesus, ao próprio Deus. E eu cito esse pensamento, essa frase, porque quando nós ouvimos essa palavra, principalmente no Evangelho, percebemos um Jesus que lamenta diante da oportunidade que as pessoas daquelas cidades não aproveitaram, perderam essa oportunidade de acolher a boa nova do reino, de olhar para a sua vida, de fazer uma avaliação e buscar algo melhor. Ou seja, colocar-se num caminho de conversão. Essa palavra que é tão importante para nós ao longo de toda a nossa vida, não é? Quando que nós devemos parar de buscar conversão? Ou que não precisamos mais? É até o último minuto da nossa vida, como bem sabemos. E aí o perigo de nos acostumarmos e, consequentemente, de nos acomodarmos e acharmos, portanto, que não precisamos, que não temos necessidade, porque existem pessoas muito mais pecadoras do que nós, que fazem coisas muito piores do que nós. E aí Jesus mostra para nós nesses ais, falando para 3 cidades, Betsaida, Corazim, Cafarnaum, que eram cidades da região da Galileia, da região de Jesus, aonde os discípulos tinham ido para anunciar, como nós ouvimos até no Evangelho de ontem, que o de hoje está bem combinado com o de ontem, quando Jesus envia os discípulos em missão. E aqui então percebemos Jesus elogiando, de uma certa forma, até elogiando 2 cidades pagãs, Tiro e Sidônia, que eram outras, portanto, de fora do contexto, vamos dizer assim, da missão dos discípulos, dos apóstolos, e que, no entanto, terão uma sorte melhor. Podemos parar para pensar como uma mensagem muito importante para a nossa vida. Quais são as cidades, ou onde que nós podemos localizar essas cidades dentro de nós, no nosso interior, que faz com que nós, portanto, vivamos
numa comodidade, num conforto, numa tranquilidade que não agrada a Deus de forma alguma, porque deixamos de nos colocar diante desse Senhor que sempre pede a nós uma resposta nova de amor, ao amor, uma resposta nova de amor ao amor, porque esse amor não é estagnado, não é parado, né? Esse amor não pode ser um amor que nós guardamos, é um amor que tem que nos movimentar, para fazer a vida das pessoas movimentar coisas boas. E aí, como é importante nos colocarmos diante desse Deus, naquela pequenez, naquela humildade, naquele reconhecimento de quem sabe que Ele é tudo, Ele é grande, Ele é o Senhor. E nessa grandeza infinita, absoluta, Ele nos ama, mas não podemos nos dar o direito de forma alguma de colocarmos-nos na presença dEle, questionando, vamos dizer assim, esse amor, quando esse questionamento é de duvidar, é de não acreditar, é de nós como que queremos enfrentar esse Deus, não é? Achando que Ele nos abandona. E aí eu digo isso por causa do livro de Jó, que vocês sabem que nós estamos ouvindo na primeira leitura, durante esses dias, e esse livro maravilhoso que sempre vale a pena a gente voltar a ele e nos ajudarmos e ajudarmos os outros numa situação de dor, de sofrimento, de vontade de colocar muitas perguntas a Deus diante daquilo que não se entende, mas que não é para entender, é para nós crermos, é para nós acreditarmos que independente de qualquer situação, e que nós vemos quantas foram as situações tristes, pesadas, difíceis, delicadas na vida de Jó, não é? E aqui ele começa a fazer perguntas ao Senhor, mas a leitura já mostra esse Deus respondendo para Jó. Ô Jó, você sabe dizer dos mistérios da natureza? Se nem isso está na sua capacidade, como que você pode questionar o mistério do mal? No sentido desse mal que nos prova, que nos tenta. E aí Jó percebe que ele foi longe demais e recua num silêncio de contemplação, de oração, de pedido de perdão, de reconhecimento da grandeza desse Deus e uma nova postura. Vamos pedir a intercessão de São Francisco de Assis para que o nosso silêncio nessa vida de uma sociedade tão materialista, tão utilitarista, tão funcionalista, né? Onde tudo vale pela produção, inclusive nós mesmos, as próprias pessoas. Nos colocarmos diante desse Deus que nos ama sem nos cobrar nada, mas é lógico que pede para nós essa correspondência, não porque Ele precisa, mas porque é a nossa salvação, é a nossa felicidade verdadeira, é a nossa suprema realização. Que São Francisco interceda por todos nós, com a Virgem Maria, nossa mãe.